Uma boa noite a todos. Na semana passada nós falamos alguns conceitos que André Luiz nos traz a respeito da simbiose. O que seria o simbiose? Simbiose é o processo através do qual um animal vai se envolver com o outro, ou tirando proveito, ou ajudando, ou às vezes de uma forma até neutra. Então nós temos como exemplo clássico as raízes de uma orquídea, pousadas sobre uma árvore, como sustentação. Ela não penetra na árvore, não tira a seiva. Seria uma simbiose sem grandes malefícios, né? Também sem grande utilidade para a árvore, mas para a orquídea mantém a sua vida. Nós vimos também um processo de simbiose benéfica que havia entre os líquens, em que era uma associação de alga com bactéria. Ora a bactéria levava vantagem, ora o fungo fungo e bactéria, perdão. O fungo levava vantagem, então era uma associação útil. Mas nós tínhamos a associação exploradora, como os vermes, que se alojam no intestino do hospedeiro e roubam todos os nutrientes essenciais para esse ser, reduzindo a vitalidade então daquele organismo. Então isso era a simbiose predadora. Apresentado essas três questões a respeito da simbiose, os tipos básicos, né? Ele coloca também algumas questões sobre os parasitas. Ele evolui para a simbiose das mentes. Quer dizer, em que ele coloca que semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar, ou seja, que não consegue encarar face a face, né? Sem medo, né? Encarar sem medo, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. Então, quando o indivíduo não se prepara para o desencarne, ele enfrenta alguns processos. Primeiro, uma dificuldade ao desapego corporal. Então, se ele está num processo patológico, ele resiste quase que heroicamente a essa patologia por medo. Muitas vezes porque ele tem consciência de que havia um programa para ser cumprido e ele se desviou desse programa. E ele vai ter que apresentar contas das atitudes dele na vida e do qual foi a promessa que havia para que se cumprisse, ou o planejamento, melhor dizendo, para que se cumprisse, e ele não conseguiu cumprir parte dessa atividade. Então ele fica temeroso pelo que vem. Passando para a espiritualidade, dependendo do tipo de patologia que ele se vê envolvido, se é um acidente, assim que chega na espiritualidade, muitas vezes, se ele não tiver uma grande evolução, ele vai sentir os últimos minutos e vai ficar completamente atordoado, sem saber o que está acontecendo. Se é um infarto, uma dor no peito, você observa que muitas vezes ele se manifesta na mesa mediúnica, relatando dores físicas, como se ele estivesse tendo um infarto. E aí a gente consegue deduzir do que foi o desencarne. Outras vezes, um processo bastante debilitante, chega fraquinho, sem condições de falar, aqueles que tiveram oportunidade de apresentar-se numa reunião mediúnica, cujo objetivo é fazer uma interação no mundo físico e espiritual, não só para o nosso aprendizado, mas principalmente para um choque fluídico, para que ele se sinta melhor e possa despertar com mais facilidade no plano espiritual. Por isso existem os trabalhos mediúnicos. Também ele vai chegar lá, muitas vezes sabendo que abusou da droga, que cometeu suicídio, e muitos diziam que não queriam fazer aquilo, e no final, quando você vai apurar o acontecido, ele realmente cometeu suicídio. Sabe lá quantos anos faz que ele estava nessa situação. Nunca me esqueço, num processo de um atendimento mediúnico lá na Casa Antiga, acho que o senhor Geraldo participava desse trabalho, que uma senhora estava muito aflita
e com não, eu tenho que terminar aquela costura, eu tenho que terminar aquela costura, numa época, isso há mais de 20 anos atrás, em que as costureiras eram muito requisitadas e sempre sobrecarregadas de atividade. Ela dizia, eu tenho que terminar a costura, eu tenho que terminar a costura, tal, e ela ia falando, a máquina, e tem que acabar. E o doutrinador, na época, foi fazendo uma recondução para descobrir em que ano ela se achava. E ela dizia que estava em 1970, na década de, acho que era 72, uma coisa muito antiga, e nós já tínhamos passado 20 anos à frente daquilo. E ela estava presa nessa ideia de eu tenho que terminar essa situação, encerrar. Ou seja, ela ficou cristalizada naquele pensamento. Outros despertam e são sem muito objetivo, porque não tinha muito objetivo aqui. Era uma vida mais vazia, achando que isso aqui é uma colônia de férias, e não é. É uma escola, é um aprendizado contínuo no nosso dia a dia. E eles despertam do lado de lá, sem muita objetividade também, sem muito entender o que está fazendo, acha tudo muito estranho. E o choro daquele que fica, o lamentar daquele que fica, acaba estabelecendo um vínculo mental e as mentes se atraem, que é um assunto que nós estamos discutindo em todas as nossas aulas, que as mentes se atraem. E aí forma um canal. É isso que ele vai colocar hoje. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos alimentos orgânicos por ela assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos físio-psicossomáticos daqueles que o asilam, ou seja, o espírito lança energias sobre o encarnado. Ele usa, para quem não veio a semana passada, ele usa o exemplo da alga com o cogumelo, que o cogumelo ele se torna patológico e acaba destruindo a alga em alguns momentos. Então, esse espírito recém-desencarnado, ele vai emanar, as emanações do seu corpo espiritual como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo. Então, o que é nessa permuta viva de forças? Aí nós temos um exemplo, tirado lá da internet, que mostra um cara da idade da pedra, segurando um osso, e um ser extremamente primitivo, que fazia parte do seu núcleo familiar, sendo atraído pelo pensamento daquele que chora e se vinculando, estabelecendo verdadeiras radículas energéticas que vão tirar a vitalidade. Então nós observamos quando é um familiar que desencarna e ele não sabe muito bem da situação em que ele está vivenciando, ele não se adapta, ele volta para o lar de origem. Como o Marcos falou a semana passada, ele pode atrapalhar a venda da casa, o desfazer do inventário, e aí são aqueles terrenos que não vendem, aquelas casas complicadas, aquelas terras que não se resolvem, Mas ele também vai causar um mal-estar em quem está na casa, e de repente aquele que ficou, a viúva, o viúvo ou alguém da casa, começa a ficar adoecido, começa a frequentar mais o médico em busca de sintomas que ninguém consegue diagnosticar o que a pessoa tem. A realidade pode ser a presença do ente querido dentro da casa, causando esse distúrbio, porque vai não desejando fazer isso, tá? Não é desejando, mas é de uma forma inconsciente provocando essa situação. Então, quem partiu nós devemos deixar lá. Do outro lado, sente saudade? Sente, mas vem a saudade, faz uma prece para que sinta, que leve o pensamento, dizendo que está bem, que sente saudade, mas que agora estamos em planos diferentes e momentaneamente ficaremos separados, Bom, nessa permuta viva de forças,
qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Olha, o que acontece? Nós temos inimigos, todos nós. Nós todos viemos lá da Idade da Pedra, certo? Nós viemos discutindo, o Edgar e o Carlos, que chegam um pouquinho depois, a Carla também, nós fomos discutindo ao longo desse livro a nossa origem de seres simples e ignorantes e que chegamos ao estágio nominal. Então, nós fomos passando por todos esses estágios. Imagine o seguinte, lá na Idade da Pedra, que um queria conquistar o terreno do outro, roubar a mulher do outro, e aí as pessoas se degladiavam. Ali as primeiras inimizades surgiram. Aliás, eu vi uma colocação de um filósofo, estava estudando para fazer uma prova a semana passada, que falava Rousseau, dizendo o seguinte, que a sociedade começou no primeiro momento em que o sujeito botou uma plaquinha, delimitou um terreno e falou, isso é meu. Se naquele dia o grupo no qual ele estava inserido, se eles tivessem reagido, botado a placa no chão, arrancado a cerca, enterrado o posto e falado, não, não é seu, é de todos. Quantas dores, quantas guerras teriam sido evitadas para posterior. Então, o primeiro grupo errou, fomos nós, lá atrás, que erramos por conta do nosso primitivismo. E a cada encarnação nós estamos melhorzinho do que nós fomos na outra, bem melhor. Porque entre uma e outra nós estagiamos no plano espiritual, assumimos o compromisso com fé, amor e caridade de nos encontrarmos aqui e estarmos em princípio nesse estudo, juntos igual nós estamos aqui, por exemplo. Então, nós evoluímos, estamos melhor, mas aqueles que foram prejudicados por nós não gostam realmente da gente. Quem são eles? São aqueles que tiveram família, que tiveram filhos, que foram amados, mas que nós os prejudicamos de alguma forma. E eles guardam um rancor. Eles são queridos por muitas outras pessoas, mas alguma coisa nós fizemos que o desequilibrou e trouxe uma grande dificuldade na vida que ele não consegue perdoar. Estamos nós agora na convivência com ele, lá na espiritualidade, ele na espiritualidade e nós aqui, e ele não acredita nos nossos propósitos novos e fica fomentando a desordem em nossa vida. E a gente que tem um temperamento às vezes um pouco exacerbado, né? Ainda com o orgulho dominante, o que acontece? A gente sintoniza e ele tem o plugue e a tomada e a coisa se encaixa e os processos obsessivos seguem por encarnações e encarnações. Divaldo conta, numa das suas experiências incontáveis, até num dos seus livros de autobiografia, de uma biografia que fizeram dele, conta essa história, que um dia a casa dele estava lotada de criança, não tinha mais onde colocar ninguém. E chegou uma pequena criança, muito feinha, mas muito feinha mesmo, e alguém bateu na porta e não, precisa ter mais uma criança para abrigar. Ele falou, nossa, mas não cabe mais nenhuma, pode mandar embora. E de repente ele parou e pensou, falou, bom, como Jesus agiria? Jesus acolheria. E ele acolheu a criança. Naquele dia que ele acolheu essa criança, o obsessor que havia perseguido há mais de 30 anos, falou assim, bom, agora eu estou convencido dos seus propósitos. Essa pessoa foi a minha mãe, numa outra vida, e estava numa situação de miséria muito difícil, e falou assim, você acolheu. Então hoje eu vou trabalhar com você e serei seu parceiro. Então, às vezes, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados e a gente anula uma série de débitos que a gente tem. Então, com esse gesto, que se inspirou em Jesus. Porque se ele visse na prática o que ele deveria fazer, não teria condição. Mas ao pensar em Jesus, estabeleceu a conexão e recebeu a intuição do que deveria fazer.
e fez da forma correta. Ganhou um grande aliado na espiritualidade. Então, somos assim, né? Então, esses espíritos que não, seja ele familiar que veio e não sabe o que está acontecendo, pode gerar um processo depressivo, e também aqueles que não gostam muito da gente, né? Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas de mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a custos estranhos e em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos. Isso é uma outra situação. Nós vamos contratar um pistoleiro do além para fazer um trabalho que eu quero acabar com a vida daquela pessoa. Em troca eu vou te dar isso, vou dar aquilo, vou não sei o quê, vou pôr numa encruzilhada. Se contrata, os espíritos são chamados pistoleiros do além. Marcos sempre usa essa expressão. Por quê? Eles vão executar. No livro Diálogo com as Sombras, há descrição muito clara de como a espiritualidade atua. Eu já falei isso algumas vezes aqui no grupo, mas os que chegaram depois, acho que vale a pena a lembrança para quem está vendo a aula de hoje. Todo mundo tem falha. Os perfeitos não estão aqui mais, né? Então nós somos cheios de dificuldades a serem vencidas. E as grandes equipes trevosas mandam observadores, que ficam anos a fio, não tem nada para fazer, ou não querem fazer nada, sentam e te observam em todas as ações. Depois de muitos anos te observando, envolvendo, né, prestando atenção, falha aqui, falha ali, falha aqui, isso aqui deixa irritado, isso não deixa, não adianta fazer isso aqui. Leva o relatório de observação para o chefe de uma equipe de planejamento, que planeja exatamente quais são os pontos da sua queda e elabora uma estratégia, um plano de guerra, entre aspas, e manda o executor. O executor é um pistoleiro do além, que vem e fica atrapalhando a sua vida. Não tem nada contra você, mas as palavras mágicas que os outros usam para com eles, sejam encarnados, sejam desencarnados, porque o desencarnado pode obsediar o desencarnado também, e aí eles não conseguem se desvincular desses grupos porque eles têm medo do que está para fora daquilo, porque pelo menos ali ele conhece aquele pessoal, ele não consegue se desvincular, fica aprisionado. Às vezes na mesa mediúnica a gente vê espíritos falando: nossa, se me verem aqui vão me pegar, nossa, vão me pegar, não, eles não podem ver que eu vim aqui de jeito nenhum, mas a gente não aguenta mais, eles escapam do grupo dominador. Na realidade, eles estão em condição emocional já de serem recolhidos de lá. Não precisa escapar, porque Jesus entra onde Ele quer. E eles são captados por espíritos de luz e são trazidos a essas reuniões, para que sejam esclarecidos de que aqueles estarão protegidos. Na semana seguinte vem o chefe, vem buscar o subordinado dele, que nós tiramos de lá e provavelmente estamos mantendo prisioneiro e vem, sabe? E aí vai chegando um, chegando o outro e vai puxando o cordão, até que alguns ficam, são, vamos dizer assim, despertados e seguem. Então existem palavras mágicas, promessas falaciosas que vão envolver as criaturas e prendendo-as naquela situação de dificuldade. Então, essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas, em perigosos processos de fanatismo, inofensivas humildes, mas arredadas do progresso que lhe garantiria a renovação. Ele se refere não só a desencarnados, mas a encarnados também. Porque a gente não gosta de estudar. Eu achei que hoje ia estar vazio, hoje está cheio. Falei, quando dá um friozinho ou dá uma chuvinha, o pessoal quer ficar em casa, né? Que é mais confortável. Mas a gente tem dificuldade para estudar, porque demanda tempo, demanda interesse, podia estar fazendo outra coisa, chega cansado do serviço, quer dormir, e ela não para de falar, não termina logo essa lição, né? Então,
a falta de desejo de conhecer e de saber realmente por que estamos aqui. Hoje recebemos uma mensagem dizendo o seguinte: cuidado com aquilo que não é Kardec, que a gente tem que ser fiel a Kardec. E para ser fiel a Kardec, nós temos que estudar. Ver se eu consigo transcrever a mensagem, semana que vem eu trago para vocês, ouvir, a gente grava, né? Para vocês verem isso, um alerta extremamente importante. Para a gente não se desviar de Kardec para filosofias que não estão comprovadas e que botaria o amor de Cristo a perder. Que o Espiritismo foi um gesto de amor de Cristo para com a humanidade, para melhorar nossa compreensão. Mas para a gente ser fiel a Kardec, a gente tem que estudar Kardec. E tem coisa, hein? Tem muita coisa. Só no Livro dos Espíritos tem mais de 1000 questões para a gente estudar. A histeria e a psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências, ou seja, seres, respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos deste teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques, ou seja, parados no tempo, em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em epistótono. Esse é um espasmo tônico em epistótono. O indivíduo faz contrações com o corpo. Lembra muito a construção da doença do tétano, O grande perigo do tétano é isso. Quando o tétano chega nessa situação, o indivíduo não consegue mais salvar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre renovando essa vacina antitetânica, Cada 10 anos a gente tem que renovar. E uma coisa muito simples, conheci uma pessoa que teve tétano porque arranhou num espinho de laranjeira, foi a óbito. Uma outra que lavando o carro, passou a mão de baixo e a lateria raspou, e aí teve tétano, também acabou indo a óbito. Então ele fala no caso de uma epilepsia fazendo esse tipo de contração, e muitas vezes não é doença, é a entidade atuando sobre o indivíduo que tem uma mediunidade e não sabe. É a mediunidade desconhecida, a mediunidade incipiente, sem controle. Outras vezes, a presença do obsessor é tão frequente na vida do indivíduo que lesa as estruturas cerebrais e o cara fica doente, podendo fazer isso também, perdendo o controle de si. Acompanhado de confusões clônicas, de múltipla afeição, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico. Então, mostra uma criança que são duas fases, a fase tônica, em que ela curva o corpo para trás, e a fase clônica, em que ela puxa, encolhe. E assim a criança fica nesse debate das crises convulsivas que tanto trazem desespero a quem passa e a quem vê a situação, vivencia no lar. Nem um pai, nem uma mãe gosta de ver uma situação dessa, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E na mesma trilha de ajustamentos simbióticos, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregue aos mais obscuros quadros mentais a se arrojar em loucura completa. Quem nunca viu o sujeito conversando na rua? Quer dizer, você vê um indivíduo fazendo discursos e gritando com vazio, semelhante a esse, que está cheio de trejeitos e conversando com entidades que o atormentam o tempo todo. E na realidade não há ninguém ali, fisicamente falando, encarnado, só desencarnados, que levam um quadro de fascinação, de subjugação. Quando ele fala da epilepsia, voltando um segundinho, às vezes o espírito tem a dívida, que é aquilo que eu falei, quando a gente faz a nossa retrospectiva, no momento do desencarne, em que passa aquele filme que a gente vê todas as ações que cometemos, boas ou más, nós fazendo essa retrospectiva, quando sentimos um remorso, a culpa, gera uma marca no perispírito. Dependendo da extensão desse remorso e dessa culpa,
nós já carregamos essa marca para formar o nosso corpo na próxima. E pode nascer com defeito cerebral que leva a crises epiléticas, potencializada pelos processos obsessivos. Tá certo? Então é orar e vigiar sempre, tá? Tais entidades imantadas ao painel fisiológico, ou seja, o corpo físico, né, e agregadas a ele sem o corpo de matéria menos densa, ou seja, sem um corpo físico, a entidade só com seu corpo perispiritual, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. E olhe lá, esse é um caso típico. O obsessor tomando conta da mente. O cara não consegue largar de fumar. Ele não consegue largar de usar droga. Ele não consegue reagir à bebida. Ele não consegue largar de falar mal da vida dos outros. Ele não consegue parar de ficar nervoso. Ele não consegue incontáveis coisas. Não consegue parar em trabalho nenhum. Por quê? O obsessor manipula a energia e a mente do sujeito. Porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre, aprendeu a criar por automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguram o equilíbrio biológico. Isso é uma questão que nós discutimos ao longo do livro. Da nossa escala evolutiva, que começamos como seres unicelulares, o nosso organismo foi desenvolvendo ou fazer reações enzimáticas, produzir substâncias químicas que multiplicavam as células, que estruturavam os órgãos, que melhoravam a alimentação, que geraram a locomoção, que geraram o pensamento, fomos aprimorando. Isso acontece, então, quer dizer, impressionam, então, o paciente que explora, muitas vezes com a melhor intenção, suga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário, que é aquele aqui em cima, a substância dos próprios pensamentos. E aí, você não sabe quem está pensando, se é você ou ele. Quer ver um exemplo disso? Um dia que você ficou muito nervoso, do nada, ou você fala, nossa, hoje deu uma tristeza, deu aquela tristeza, uma sensação de angústia, e não está nem nublado como hoje, está ensolarado, a vida financeira está boa, a vida afetiva está boa, mas baixou aquele banzo, né, como dizia o negro da África, baixou aquela tristeza profunda. Não é seu, é de outro. Né? Divaldo fala que no começo da mediunidade dele, se ele ia no velório, ele ficava mais triste que a viúva. E se ele ia no casamento, ele ficava mais feliz que o noivo. Por quê? Isso pegava a influenciação do ambiente. Então, precisamos nos conhecer. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Né? Eu estou filosófica hoje, eu sou Sócrates. Conhece a ti mesmo. Imagina que a gente conhece. Isso aqui sou eu sou assim, assim, assim. Começou a ficar diferente, fala, não, não sou eu, isso não é meu. Elimina, bota do lado e volta a assumir o controle da sua mente. Tá? Uma mente positiva sempre corta essas conexões. Postei hoje no grupo um vídeo, né, sobre o positivismo. Uma mente positiva corta qualquer coisa negativa. De cada 100 pensamentos ruins que nós temos, quantos acontecem? Nenhum. Mas a gente tem a tendência à negatividade, ao pessimismo, algumas pessoas mais. Então é uma tendência que nós temos que combater. Sempre trocar o pensamento ruim por um pensamento bom para desconectar essas questões, né? Então, impondo ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos. Aí, o que é o centro coronário? Para quem não veio no início, nós temos centros energéticos. Um aqui em cima, coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Então, são regiões onde a espiritualidade pode se conectar conosco, positivamente ou negativamente. De repente você tem dores no estômago, não sabe, está muito irritado, não sabe o que está acontecendo, não dá certo. Às vezes você tem uma sexualidade hiper exacerbada, não pode ver perna de cadeira, já quer subir em cima da perna de cadeira também, e aí vai num descontrole total, absurdo, uma compulsividade sexual. Sexo é bom, lógico que é, né? Mas a gente tem outras coisas na vida além disso também, né?
E aí a pessoa só vive para isso. Provavelmente tem alguma entidade que está estimulando esse tipo de comportamento. Então a gente tem que ficar atento para evitar os excessos na nossa vida, né? Passa a colher qual se fossem os seus próprios, os pensamentos a que ele se refere, né? Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários, ambos no tempo, até que as leis da vida lhe reclamem pela dificuldade ou pela dor a alteração imprescindível. Existe uma expressão no Evangelho. O dia que Deus falar basta, acabou. Não tem influenciação que continue. Não tem sujeito estacionado que fique estacionado. Vai bater a dor e a gente vai caminhar. A gente caminha. Numa das primeiras aulas, né, seu Geraldo? Olha esse slide lá, seu Geraldo. Numa das primeiras aulas que nós vimos, o que aconteceu? Tinha um bichinho que foi desenvolvido na rocha, e ele sugava os elementos da rocha e se vivia feliz e tranquilo. Um dos bichos da escala evolutiva. Até que um dia as ondas do mar vieram e as correntes marinhas bateram sobre ele, arrancaram esse bichinho da rocha e ele teve que aprender a nadar. E desenvolver mecanismos de tirar nutrientes da água do mar, senão ele não sobreviveria. E aí a dor chegou para ele. E ele foi ao progresso e deu toda essa cascata de seres que a gente conhece no mundo. Então, olha uma forma clássica de influenciação. Na segunda-feira eu dou um desconto porque vocês estão cansados, tá? Mas é isso. Eu vou na palestra espírita, eu não aguento, eu durmo na palestra espírita. E, às vezes descansou o dia todo, mas senta no centro espírita e puxa o sono. É para não escutar o que está sendo dito, está distraindo, tá? Mas é para vocês que estiverem cansados, eu dou um desconto. Hoje é um dia puxado. E outra, a minha mãe tinha sempre uma coisa que ela me dizia. Lê para mim, conversa comigo antes dela dormir. Eu falo, porque ela falou, a tua voz me dá um sono, é tão gostoso. E os meus alunos dormem também em sala. E eu falo, nossa, preciso mudar essa voz, aumentar e abaixar, para vocês acordarem. Ou senão que eles estejam dormindo, viu, gente? Processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que o hospedeiro, inspira-lhe a atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora da raiz leguminosa, que nós vimos na semana passada. Tem bactéria que ajuda as plantas a fixarem nitrogênio e a planta se desenvolve melhor. Então, ele está dizendo que tem espíritos inteligentes que se associam conosco. Às vezes eu vou dar aula e eu acho que é um processo mediúnico até. Porque o aluno fala, professora, o que a senhora acabou de falar mesmo? E eu lá vou lembrar o que eu acabei de falar. Porque é uma coisa tão inteligente que meu pensamento se divide. Eu falo, nossa, eu nunca pensei nisso antes, mas não sou eu, certamente. É alguma inspiração que eu recebi, tá? Por misericórdia divina, que naquele momento que eu vou me ver apertada numa situação, vem um pensamento e aquele fala, nossa, que pensamento inteligente, né? Isso não sou eu, mas eu aceito, pode mandar, tudo bem, a gente repete aqui, né? Assim, às vezes dá certo, a pessoa dá certo na vida, porque tem uma inspiração, né? Mas a função do outro, a não ser que seja um trabalho efetivo, que vai trazer um benefício grande a uma situação de comunidade, mas se é um trabalho específico só para uma pessoa, aquele que está dando essa inspiração o tempo todo vinculado àquele não progrede. Ele está ajudando o que está encarnado, mas também ele não faz o progresso dele, né? Quem será que é? Hã? É o vento? Tá. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversividade enfermícia, ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais. Olha uma das ilustrações de um dos livros de André Luiz, o ódio desse sujeito, né? E aí os assassinatos acontecem. Seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea, impulsionando as situações anormais, quase não lhe impõe lentamente a morte. Quando não lhe impõe, lentamente a morte. Seja reproduzindo a atitude de algas invasoras do corpo dos anelídeos, que são os vermes, né?
conduzindo às longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que recapitulemos em breve, como apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por de vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Então você vê o indivíduo doente, a equipe de André Luiz que virá socorrer, e vários espíritos que nem se dão conta desses aqui, tá? Por conta do grau de inferioridade deles, não conseguem ver esses que estão aqui, se vinculam à mente, e outros que são chamados de ovoides, que é assunto do próximo capítulo, da próxima semana, aguardem que tem mais novidade, tá? Se vinculando patologicamente à mente, e o sujeito vai ficando cada vez mais debilitado. Ou ainda, você observa aqui um atendimento no plano espiritual, uma pessoa querida, esse grupo aqui, né, familiar, em que o velhinho está encarnado, alguém desencarnou e se vinculou a ele, provavelmente a viúva, né? E causando um processo patológico grave, levando ao desencarne, ao adoecimento. Mas a espiritualidade, sempre, se mantivermos a confiança, a fé e o positivismo, a espiritualidade o tempo todo está disposta a nos ajudar. Até porque todos nós, quando reencarnamos, temos um anjo da guarda, um espírito protetor nós somos entregues a eles para a espiritualidade e para a nossa mãe quando nascemos, tomar conta e nos caminhar na vida. Mas esse espírito protetor está ao nosso lado só esperando ser chamado. Por quê? Este é um, fora a equipe que ajudou no planejamento e está lá torcendo, olha, pode dar aquela prova que ela vai sobreviver a essa prova, dando a maior força. Fora os nossos benfeitores dessa casa, que dão a sustentação no nosso dia, porque sabem do nosso coração e o nosso interesse em progredir. Tantos anos nós estamos nessa casa vinculados, né? Então é só uma questão de confiança e de fé, gente. Nós não estamos só, por maior que seja a dificuldade. Nós estamos exatamente no lugar onde nós devemos estar e com quem devemos estar. Tá? E vamos fazer o ajuste que nós temos que fazer, né? Ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte no habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhe parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhe ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária transformação, com que se adaptam a novos caminhos e aceitem cargos novos à frente da evolução deles mesmos, rumo a esferas mais elevadas. Então, nós é que vamos trabalhar por nós. Nós é que vamos fazer a nossa libertação. E como é que nós faremos? Tendo conhecimento. Primeiro, quem somos e do como age o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos é uma excelente ferramenta para a gente entender a relação nossa com o mundo dos espíritos, que vai nos ajudar, inclusive, quando passarmos para o lado de lá, para entendermos um pouco mais. Se a gente chamar um familiar e ele não responder, chamar outro familiar e ele não responder, diz Ivaldo que nós desencarnamos. Né? Se conversarmos com as pessoas e elas não nos responderem, nós desencarnamos. E o que vamos pensar nessa hora? Se desencarnarmos? Tomar consciência que desencarnou. Qual vai ser a primeira aflição? Deixei aquela conta sem pagar, né? Como é que vai ser a nossa... Já pensamos sobre isso? Nossa, e agora? Meu marido vai casar com outra? Ainda bem, porque homem não vive sem mulher, né? A gente precisa sempre ter uma companhia. A gente não vive só, não nasceu para viver só. E aí a gente tem que ter um grupo para se associar. Trabalho no bem, para perseverar. Então, qual é o primeiro pensamento que a gente teria se a gente partisse hoje?
Como é que a gente ia chegar lá? Quais seriam as nossas preocupações? O que ficou sem resolver? O que ficou mal resolvido? Porque se fica mal resolvido, a gente não se liberta. Uma vez veio uma mensagem aqui no centro de uma entidade que dizia o seguinte: passei a minha vida esperando um precatório, né? Que era uma indenização, um precatório, um dinheiro volumoso. E que essa pessoa ficou correndo a vida inteira, esperando que fosse chegar esse dinheiro um dia. E aí, e ele falava que ele lamentava que o filho dele estava perdendo a vida esperando o mesmo precatório. Quer dizer, olha o pensamento dele, né? Lembrando do precatório que ele tinha. Mas foi uma mensagem positiva. Mas o que é que nos vai vincular? Então a gente tem que estar preparado para o mundo de lá, porque ele vai chegar. Fatalmente ele chegará. Mais cedo, menos cedo, com mais saúde, com menos saúde, rapidamente ou lentamente, ele vai chegar. Alguns espíritos dizem, abençoadas as horas da UTI. Que as horas da UTI são fundamentais para a nossa libertação. Que o sofrimento, por exemplo, das doenças degenerativas são essenciais para a nossa libertação. Porque nós vamos nos desapegando, as coisas vão deixando de ter importância. E quando a gente fala em coisas tendo importância, eu sempre uso um parâmetro, né? Pelo menos procura adotar esse parâmetro, cultivar isso. É difícil, mas nos momentos mais difíceis ainda eu me lembro deles. Qual a importância disso daqui a 10 anos? Numa discussão. Qual a importância dessa discussão daqui a 10 anos? Se for importante, até posso continuar. Mas se não tiver importante, deixa para lá. Qual a importância de um desaforo daqui a 10 anos? Nenhuma. Né? Fulano me falou isso. Qual a importância disso daqui a 10 anos? Nada. Qual a importância disso quando você estiver no além? Nenhuma. Então não dê importância aqui também. Certo? Não vou começar a nova lição. Vai dar sequência a essa. Vai falar sobre a vampirização. Quer dizer, ela vai aprofundar um pouco mais esses conceitos, que ele está vindo num crescendo, né? Falou da simbiose, falou dos bichos, agora ele falou um pouquinho da simbiose de mente e agora ele entra no processo de vampirização mesmo. Se vocês quiserem dar uma lida em processo de vampirização, vale a pena. Então, o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 questões. Se nós pegarmos uma questão por dia, em 1000 dias nós teremos lido esse livro, tá certo? O Livro dos 1000 dias. Se nós pegarmos uma questão por semana, em 40 semanas nós teremos lido 40 questões. Em 10 anos nós teremos lido 400 questões. Em 20 anos nós já lemos quase o livro inteiro, só com uma questão por semana. Em 20 anos eu pretendo viver mais que 20, eu espero que vocês também. Se a gente começar hoje dá tempo, dá para aprender bastante coisa ainda. Bom, então vamos agradecer a Jesus.